Bom dia, gente. Mais uma videoaula de ética, sexto ano, né? Continuando abordando a ética na comunidade. A gente vem essas 3 semanas falando sobre ética em comunidade, porque é um assunto muito importante, porque vocês são crianças e vocês precisam e necessitam ter lazer. E para se ter lazer, em alguns lugares nós temos que ter regra, né? Regra de comportamento, regras estabelecidas pelo um estado, pelo município, quando se fala em usar praças públicas ou privadas, ou clubes, né? Regras muito importantes que às vezes a gente não se dá conta disso. Aí tem a leitura do texto aqui, na página 41, que fala assim: qualquer que seja a atividade de lazer coletivo, é importante seguirmos regras estabelecidas para que não ocorra conflitos. Leia algumas dessas regras e reflita com sua turma se você as tem praticado em seus momentos de lazer coletivos. E em seguida, confeccione uma cartilha de boas atitudes de lazer de forma coletiva. Sugerimos alguns tópicos para ajudar a realização do trabalho. Aprender a fazer atividades junto com os outros, que é super importante. Respeitar a vontade dos outros, né? Tem muita gente que não respeita a vontade dos outros, você quer que ela faça aquilo que você acha que deve e não aquilo que ela deve, né? Cuidar de todos os seres vivos, ou seja, às vezes você está numa praça, aqui no Rio de Janeiro tem o Campo de Santana ali, onde as pessoas passam por ali para ir para os seus trabalhos e vocês veem várias cutias, porquinho da Índia, que ficam soltos por ali, e eles já se acostumaram com a presença dos transeuntes, né, das pessoas que estão por ali. Isso é muito importante, você zelar por eles, né? Não é tacar pedra ou não é espantá-los. É deixar ele no seu habitat natural. Ser amável com os demais. Saber respeitar as normas e se comportar bem em todo e qualquer lugar. O local, né? Sem dialogar com todas as pessoas, sempre dialogar com todas as pessoas, aprender a escutar e sabendo o momento correto de falar. Obviamente você não vai cortar aquela pessoa daquilo que ela está falando, né, daquele momento que ela está falando. Você esperar a pessoa parar de falar para você dar seu posicionamento. Isso daí é muito importante. Ser organizado e deixar tudo arrumado, ou seja, quando você for a um espaço coletivo em que você se alimentou, que você tomou um refrigerante, você possa colocar essa lata de refrigerante no local certo, ou seja, na lixeira, pegar os papéis e jogar na lixeira, não deixar tudo jogado. Já leva um saquinho dentro de casa, um saquinho desse de mercado, bota tudo ali, depois leva para a lixeira e deixa ele guardadinho, né? Aqui ele está falando muito importante, se for possível, nos locais adequados para reciclagem. Se tiver aquelas caçambas de reciclagem de copo de papel, copo plástico, de lata, de alumínio, né? A gente colocar lá nos seus devidos lugares e usar e cuidar do espaço público de lazer. Então, essas são umas regras para vocês tentarem seguir e refletir se vocês estão fazendo ou não isso. É de suma importância para que a gente possa manter e zelar por esse espaço. Aí embaixo ele fala assim, abaixo dessa leitura do texto: grupos de lazer. As pessoas em geral fazem parte de grupo de lazer, ou seja, de grupo de pessoas que realizam juntas atividades relacionadas ao lazer. Ou seja, jogar aquele futebolzinho, jogar o frescobol, jogar o voleibol, né, andar de bicicleta, são grupos
de pessoas que gostam, cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de tudo, mas tem gente que foca em só andar de bicicleta, o outro só jogar o futebolzinho, o outro jogar o voleibolzinho, a menina jogar o voleibolzinho, ou jogar um queimado, né? Essas coisas que a gente forma grupos, né, para se poder fazer. A gente não faz sozinho. A gente até anda de bicicleta sozinho, mas jogar futebol sozinho é meio chato. Um voleibol também é muito chato, um basquetebol é muito chato, né? Alguns exemplos deste grupo são time de futebol, grupo de dança, banda de música, grêmio estudantil, que a gente já falou na outra parte da matéria, né, desses grupos, né, dessas comunidades, né, o termo correto. Quando fazemos parte de tais grupos de lazer, é preciso respeitar algumas regras para a pessoa existir. Uma boa convivência entre todos que deles participam. Obviamente que você não vai ficar tentando impor a sua vontade o tempo inteiro, né? Porque ficar tentando fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, né? Quando fazemos parte de tais grupos de lazer, é preciso respeitar algumas regras para que possa existir uma boa convivência entre todos que deles participam. As normas ou regras para não haver discussão na convivência normalmente estão registradas num contrato de convivência. Entretanto, mesmo que não exista esse documento, basta ter bom senso, tá, para aprender a lidar com outras pessoas, inclusive quando convivemos nos momentos livres de lazer. Ou seja, alguns espaços livres, eles mantêm um papelzinho com algumas regrinhas do que você pode fazer e o que você não pode fazer, com horários determinados, com o tempo determinado também, né? Porque todos têm que ter lazer. Você vai jogar um futebol, então, ó, de 9 às 10 é o grupo tal, é o time tal com o time tal. De 10 às 11 é o time tal com o time tal. Justamente para quê? Para que todos possam ali, que estão reunidos, ter o seu tempo de lazer, né? A pessoa, se você chegar lá 9 horas da manhã, só quer sair de 6 horas da tarde, ou seja, é muito complicado, né? Ou seja, as pessoas que estão lá também não vão ter o direito, todos têm que ter direito. Então existe um estatuto para isso, são normas para isso, né? Algumas regras básicas para a convivência com todas as pessoas, inclusive nos grupos de lazer, estão abaixo. Isso daí é normalmente o que as pessoas devem fazer, né? Literalmente devem fazer. Sempre peça por favor. Isso é uma regra básica, isso é uma regra que vem de dentro da nossa casa, pedir por favor, né, gente? Diga obrigado, com licença, e desculpe se por um acaso você errou em alguma coisa. Sempre que necessário. Por que sempre que necessário? Isso é uma regra básica de educação das normas morais da família, né? Você, quando já aprende a falar, praticamente você já está inserido dentro desse conceito de obrigado, com licença e desculpa. São palavras grandes, fortes, né? Obviamente que um bebê que está aprendendo a falar não fala, mas ele vai falar papai, mamãe, eu quero comida, água, as coisas principais. E se ele fizer errado e a mãe vier a ralar com ele, né? Ou seja, falar com ele mais rispidamente, ele vai falar, obviamente ele vai aprender a falar desculpa, né? Se você acendeu a luz, apague. Se você abriu a porta, feche. Para que você deixar ela aberta? Se ela estava fechada, permaneça ela fechada. Se você desarrumou, arrume. Você entra num espaço e está arrumado, a sua obrigação é mantê-lo arrumado, não desarrumado. Isso é uma questão de lógica e de bom senso, né? Se você quebrou, conserte. Se por um acaso não houver oportunidade naquele momento de consertar, leve para algum lugar, conserte e traga-os de volta, né? Se você sujou, limpe. Às vezes a gente está num espaço físico em que se derrama alguma coisa, a gente procura alguma coisa, um pano com água, alguma coisa para poder limpar, né? A gente não vai manter, deixar tudo sujo, certo? Se você falou demais, comprove. Por que se você falou demais, comprove?
tudo que a gente fala tem que ter um direcionamento, uma coerência, né? A gente vai discutir sobre alguma coisa, falar sobre alguma coisa, tem que ter no mínimo uma coerência para isso. Não vai simplesmente falar por falar. Então tem gente que fala que você não entende nada, não chega a conclusão alguma, né? Se você prometeu, cumpra. Por que é muito importante aquilo que você prometeu, você cumpriu? Uma regra básica de ética, né? Você promete alguma coisa a alguém, você tem que cumprir. Sua mãe sai para ir para o trabalho e fala para você, olha, lave o banheiro. Tá, você tá bom, mãe, pode deixar que eu vou fazer. Quando ela chega, o banheiro tá sujo. Ou seja, você tem que no mínimo cumprir aquilo que você se comprometeu, né? Outras situações também, de lavar uma louça, isso daí não custa nada ajudar, ou passar um pano na casa também não custa nada ajudar, né? Se você não sabe como funciona, não mexa. Por quê? Muitas das vezes a curiosidade faz a gente até se machucar, né? A curiosidade faz com que nós possamos nos cortar, possamos tomar um choque, porque se você não sabe como funciona, se você vai ligar alguma coisa que você não tem um esquemário, você não sabe mexer, você não leu, né, como se faz, não faça. Porque isso vai acontecer de poder queimar alguma coisa, ou um computador, ou uma máquina, ou qualquer coisa que seja. Ou seja, nós temos que mexer naquilo que a gente tem um conhecimento. Aquilo que a gente não tem um conhecimento, não temos que mexer. Se você sabe fazer melhor, não critica quem não sabe. Entendeu? Tem muita gente que não sabe fazer, mas critica aquele que quer aprender a fazer. A curiosidade, né? Então o que acontece? Se o curioso, às vezes, na parte anterior, ele pode se dar mal, tá? Mas ele também pode se dar bem, se ele ler, se ele observar, se ele ver uma lógica naquilo que ele está mexendo, né? A pessoa que costuma trabalhar em cima de lógica, né? Ele vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Não critique, né? A gente não pode criticar se a gente não sabe fazer o melhor, né? Se você não veio ajudar, não atrapalhe. Muitas das vezes as pessoas estão pintando uma casa, ou varrendo um quintal, ou lavando um quintal, né? Então o que acontece? Se você não veio para ajudar, para acrescentar, então não atrapalhe. Porque tem gente que fica ali na frente, você está fazendo as coisas, a pessoa está ali falando, te perturbando, e acaba fazendo com que você não consiga fazer corretamente o trabalho, porque aquela pessoa ali está o tempo inteiro te atrapalhando. Se não é seu, peça permissão, que é muito importante. Se não é seu o material, alguma coisa, você tem que pedir permissão para pegar, né? Dentro da sala de aula, muitas das vezes você está precisando de uma caneta, né? A sua caneta acabou, você esqueceu em casa, ou uma folha de papel, você não vai simplesmente chegar lá, pegar e tirar a folha de papel, ou meter a mão dentro do estojo do colega e simplesmente pegá-lo. Você não pode fazer isso. São umas regras básicas. Você pedir ao colega emprestado e, obviamente, depois que você terminar de usar, agradecer aquilo que você pegou, né? E pedir, obviamente, muito obrigado. Então, essas regras é muito importante. Eu coloquei essas regrinhas aqui, tá? Que era até bem legal vocês de repente, recortar e colar e botar em algum local, para que vocês possam estar lembrando sempre desse tipo de regrinha. Uma regra básica, mas uma regra muito correta de ser feita, né? Você cria-se hábitos de ética com essas regrinhas, né? Isso é de suma importância. Então, a aula de hoje foi uma aula, está sendo uma aula para que nós nos permitamos, né, o tempo inteiro a nos observar se realmente é aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, né? Pedir obrigado para um pai, para uma mãe, é uma coisa fantástica, né? Por favor, desculpe quando eu erro. Isso daí é uma coisa que é de suma importância dentro desse núcleo familiar, dentro da moral familiar que a gente pertence, né?
é uma coisa de suma importância. A gente aprende em casa e leva para a rua. A educação, ela transforma o cidadão, ela transforma o mundo, né? Países desenvolvidos, existem regras claras de não jogar papel no chão, né? Se a pessoa joga um papel no chão, essa pessoa ela é submetida a uma punição, uma multa, né? Em alguns países desenvolvidos, você viaja para alguns países da Europa e você não vê sujeira no chão, porque as pessoas já criaram esse hábito, essa ética dentro do país. É feio fazer isso, é feio jogar as coisas no chão. Tá? Mantenha dentro da sua mochila um saco plástico. Ao invés de você jogar no chão, joga no saco plástico. Quando chegar em casa, joga esse lixo dentro da lixeira corretamente, né? A gente vai evitar estar num ambiente permissível, né? Com doenças, com praga, com fungos, porque contaminações pode haver ali. Então, como a gente está nessa fase pandêmica, a gente está aprendendo e reaprendendo certos tipos de coisas, é muito bom que a gente fale sobre essas questões de ajudar, não atrapalhar, né? Pedir permissão, quando pedir emprestado, devolva, se quebrar, conserte. Tudo isso são regras básicas, a gente chama de regras clássicas dentro do cotidiano. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima aula, fique com Deus. Então vamos lá, ó. Ética na comunidade, leitura do texto que a gente leu, tá? As regras, tá? Para que a gente possa refletir a cada dia, né? Que a gente não esqueça dessas regras, né? Umas regras básicas, né? Muito importante estar aqui, usar e cuidar dos espaços públicos de lazer, tá? Algumas regras de convivência com outras pessoas, inclusive o grupo de lazer, foi o que eu falei, dizer obrigado, com licença, desculpe, tá? Se acendeu, apague, se abriu, fechou. Tudo isso é de suma importância, gente, muito importante mesmo, ok? Então vamos lá, sexto ano de ética, vamos levar a sério essas regrinhas, vamos prestar bem atenção nessas regrinhas, tá bom? Fico com Deus e até a próxima.